Deus quer, no sentido de querer, de desejar. Deus quer você para Ele. Amém? A Bíblia é uma história de amor, sim ou não? A Bíblia é um livro de história de amor, é um romance. A Bíblia é um romance. E desde Gênesis e Apocalipse nos ensina que Deus quer que nós sejamos dele. Amém? Ele quer, irmãos, ele decidiu. Ele decidiu. Em Deuteronômio, Deus usa Moisés para lembrar o povo. Lembrar o povo que aquele povo que Deus tinha escolhido, figura da igreja, o povo de Israel. Deus falou, Moisés, diga para o povo que eles não eram o povo mais bonito. Eles não eram mais fortes. Eles não eram mais valentes. Eles não eram aqueles que tinham as maiores qualidades. Eu escolhi esse povo porque eu os amei. Amém? Se Deus decidiu, Ele vai continuar indo atrás de ti. Quanto mais tu correr, mais Ele corre. O salmista diz, Salmo 121, se não me engano, para onde fugirei da tua face, ó Deus? Para onde? No abismo? Não, ali tu estás. Se eu tomar as asas da águia e voar, ali tu estás. Amém, irmãos? Amém? O Senhor decidiu que Ele quer a tua vida e Ele vai ter. Amém? E para que o Senhor quer a nossa vida? Além de ser adorado, honrado, exaltado, glorificado. O Senhor quer ser o nosso Pai. A Bíblia diz que Cristo é o único Filho, sim ou não? Só que a Bíblia diz que depois da sua ressurreição, Ele se tornou o primogênito de muitos que ressuscitarão e muitos que seriam adotados em Cristo. Glória a Deus. Se segura firme na tua cadeira que eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite. Amém? E quando Deus fala, irmãos, nosso coração pula um pouco mais forte. Quando Deus fala, às vezes a gente fica meio inquieto. Então segura firme na tua cadeira. Vai crendo, vai adorando o Senhor. Não esqueça nessa noite. O Senhor busca aqueles que o adorem em espírito e em realidade. Amém? Abre a tua Bíblia junto comigo. Se tu desejar, se não quiser, não precisa. As Escrituras dizem que tendo 2 ou 3 testemunhas está ótimo. Amém? Livro de João, Evangelho. Tá bom o som? Tá muito alto? Amém? Tá legal? João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8. Vamos ler do versículo 31 ao 44. Quem achar diz amém. Ó, já tem mais de 2 amém. Vamos lá. Versículo 31 diz assim. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. A quem mesmo? Aos judeus que criam. Os judeus eram a nação eleita e continuam sendo a nação eleita. Mesmo depois da cruz, mesmo depois do Novo Testamento. Mas Jesus dizia, alertava aqueles que, depois de serem eleitos, deram ouvidos à voz do Senhor. Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecido, um dos versículos mais conhecidos no meio do povo de Deus, diz assim, no 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Afinal, quem é a verdade? O que é a verdade? Imagina Jesus se achega ao povo que detinha a verdade. O povo judeu tinha a Bíblia. Paulo diz, qual é a vantagem dos judeus? Todas. Porque a eles primeiro foi dado a palavra. Só que nessa palavra, nesse Antigo Testamento, existia uma verdade oculta. Amém? A qual olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem. Cristo. Resgate, preço. Amém? Salvação por graça, sem merecimento. Jesus falou, vocês que conhecem os oráculos de Deus, se vocês conhecerem a verdade que estava por trás dos profetas, por trás da lei, vocês serão o quê? Livres.
E aí começa uma discussão, começa um debate, uma conversa. Responderam a Jesus: nós somos descendência de Abraão. E nós nunca servimos a ninguém. Como dizes tu? Sereis livre. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele... Antes que eu leia, olha para mim. Alguém aqui comete pecado? Não me deixa sozinho, pelo amor de Deus. Eu não sei se tu sabia, mas pastor peca. Amém? Pastor peca. A Bíblia nos promete em Cristo santificação, separação. Buscai ao Senhor. A Bíblia só promete glorificação, corpo incontaminado na glória, na ressurreição dos mortos. Amém? Só promete glorificação depois de morto. Foi o que foi falado no batismo ali. A diferença que quando eu estou em Cristo, a dívida já não é mais minha. A Bíblia diz que quando eu creio, aquilo que me era contrário, ele crava na cruz. O meu fiado, ele pendura na cruz e ele paga por mim. Essa é a diferença. Amém? Vamos continuar? Então todos cometem pecado. Jesus diz: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é o quê? Servo do pecado. Mas se eu conheço a verdade me liberta. Ainda que eu peque, agora eu já não sou mais servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Deus te quer, porque Ele quer ser teu pai, porque se tu for filho, tu ficará com Ele para todo o sempre. Versículo 36. Vamos começar a entrar na mensagem. Se pois o Filho, de letra maiúscula, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Bem sei, Jesus diz, eu bem sei que vocês são o quê? Descendência de Abraão. Contudo, vocês procuram me matar, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que eu vi junto do meu Pai. Vós fazeis o que também viste junto aos vosso Pai. Jesus diz, a minha obra, essa obra de amor, essa obra de dizer aquele que não tem pecado pode começar o apedrejamento. Essa era a verdade que estava escondida, irmãos. Os judeus pegaram uma mulher em adultério, no ato do adultério. E a lei mosaica, a palavra de Deus, aquela que ainda continha a verdade escondida, o perdão dos pecados, dizia que se uma mulher fosse pega em adultério ou um homem, ele era apedrejado até a morte. E uma mulher foi pega na época de Jesus em adultério. E trouxeram ela para Jesus. Jesus falou, vou começar a demonstrar a verdade. Aquele que dentre vocês não tiver um pecado, atire a primeira pedra. Tu conhece a história? A mulher não foi apedrejada. Amém? Jesus falou, mulher, também eu não te condeno. Por que Jesus não condenou? Porque ele tinha pecado? A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Vai em paz, mulher. Amém, irmãos? Essa é a verdade. Essa é a verdade que nós precisamos entender para que nós sejamos livres. E Jesus diz, vocês fazem a obra do pai de vocês. Quem era o pai deles? Veja que vai ver um jogo de palavras nesses versículos. Eles falam, nós somos o quê? Descendência de... Primeiro eles usam a palavra descendência. Jesus diz, não, vocês não copiam o descendente de Abraão, vocês copiam os descendentes de vocês, os outros. Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Mateus 23, quando Jesus chama eles de hipócritas, Jesus diz, vocês são pior do que os vossos pais. Os pais matavam os profetas, vocês também matarão. Amém? A obra, irmãos, que nós praticamos vai determinar quem nós somos. Continua lendo comigo. Versículo 39.
responderam e disseram a Jesus: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam fazer o quê? As obras de Abraão. Nós vamos falar um pouquinho sobre Abraão nessa noite. Não, isso aqui congrega com nós. Fica tranquilo, Abraão. Nós vamos falar do Abraão da Bíblia, o pai da fé. Aquele que lá em Hebreus diz que ele era amigo de Deus. Quem aqui já decepcionou um amigo? Não me deixa sozinho nessa noite. Mas se for amigo, não vai deixar de ser amigo. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Nós vamos ver algumas características dessa noite, mas eu já te antecipo que as obras que Jesus disse que eles queriam que eles fizessem não era uma vida sem pecado. Amém? O problema deles era não ouvir a voz de Deus. E Abraão ouviu a voz de Deus? Abraão ouviu a voz de Deus? Ouviu. Jesus falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam como Abraão ouviu. Amém? Se vocês fossem filhos, vocês fariam as obras. Mas agora vocês procuram matar-me. Homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Segura aí que o negócio vai começar a ficar bravo agora. Abraão não fez isso. Vocês não têm ouvido. Abraão não fez isso. Versículo 41. Achou? Amém? Vós fazei as obras do vosso... Olha para cá. Eles queriam ser filhos de Abraão, Jesus cortou o barato. Afinal de quem eles eram filhos? Vamos ler que é melhor, né? Aí vem da Bíblia, não sou tão pesado. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Nós não somos gentios. Pois nós temos um pai. Que esse pai é... Será? Será que era, irmãos? Irmãos, as nossas obras definem quem é o nosso pai. Amém? As nossas obras definem quem é o nosso pai. Eles falaram, não, nós não somos filhos de prostituição. Nós não adoramos outros deuses. Nós somos filhos do Deus do céu. Versículo 42. Jesus respondeu, se vocês fossem se Deus fosse o vosso pai, certamente vocês me amariam, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Versículo 44. Vocês têm por pai quem? Vocês têm por pai o diabo. As nossas obras, irmãos, as nossas obras definem quem nós somos. Amém? Se nós amamos ao Senhor, o que é amar ao Senhor? É crer que Ele morreu para me resgatar. É crer que um dia Ele será assim plenamente formado em mim. É ouvir a voz. É dizer, faz. É quando não conseguir dizer, Senhor, perdoa e me dá mais uma chance para eu conseguir fazer dessa vez. Amém, irmãos? O problema desse povo é que a Bíblia diz que eles colocavam a mão nos ouvidos e diziam, apedreja porque ele tem demônios. Amém? Apedreja porque ele tem demônios, porque ele diz que veio do Pai. Tudo bem que ele cura, tudo bem que ele ressuscita os mortos, tudo bem que ele perdoa os pecados, tudo bem que ele anda sobre as águas, mas mata ele porque ele tem demônios. Amém, irmãos? Não é o que nós falamos, não é o que nós confessamos, não é o lugar que nós frequentamos. O que define a nossa
paternidade são as nossas obras. Abre junto comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Esse fica fácil para achar, quem quiser. O primeiro da Bíblia. Gênesis capítulo 12. Tu vai entender que Deus tem um roteiro para as nossas vidas. Amém? Amém? Deus tem um roteiro para as nossas vidas. O roteiro de Deus começa onde? A nossa jornada, onde é que ela começa? Qual é o nosso ponto de partida? O que fala em Efésios capítulo 2, versículo 1? Ele nos tirou de um lugar e nos levou para... Qual é a nossa origem? Qual é o ponto de partida? O batismo não é o ponto de partida. O ponto de partida é quando queimou dentro de ti. Amém? O batismo é tu fazer as obras de Abraão. Amém? É essa obra que o Senhor quer. Usando o exemplo, quando eu me converti, falando de mim, quando queimou em 2005, outubro, até hoje eu choro porque eu não consigo lembrar do dia. Era um domingo. Domingo. Olha, minha esposa falou... Ela não falou, porque quando ela começou a ir numa igreja de crente, eu falei 2 condições para tu ir. Não me convida e não me pede dinheiro. Eu não vou dar dinheiro para essa gente. Ela falou, tudo certo. E ela foi, não lembro, 2, 3, 4 vezes. E nesse domingo, irmãos, ela estava se arrumando para ir. Eu falei, tu não vai me convidar para ir junto? Ela disse, eu não. E continuou se arrumando. A mulher sábia edifica a casa. Amém? A mulher sábia edifica o lar. Eu estava morando de favor na casa do meu irmão, dormindo na cama dele, ele saiu do quarto dele para ceder o lugar para a gente. E eu fui naquele culto. E naquele dia o Senhor falou comigo. Só vai entender... Se Deus estiver falando contigo nesse momento, tu vai entender o que eu estou falando. Começou nos louvores, quando entrou na palavra, foi falando. E quando chegou no final do culto, aí o pastor enfiou o dedo na minha cara, no bom sentido. De longe, eu estava lá escondidinho. Sentei no último banco. Ela falou, vamos só mais uns para frente. Eu falei, não, se quiser que isso, não vai embora, no último. Fiquei no último. Vamos receber a oração? Vou. Vou ser o último do aglomero. Amém? E ele falou algumas palavras que entraram como flecha no meu coração, irmãos. E aquilo queimou. Amém? Amém? A trajetória que Deus tem para a nossa vida, irmãos, começa no Egito. O Egito é figura do mundo. Ele nos transportou do reino das trevas e nos traz para o reino da sua luz. O trajeto de Deus, irmãos, é o Egito, o mundo. A antiga vida, por melhor que ela fosse, era antiga. Deus tem uma nova para ti. Deus tem um novo nome, Deus tem tudo novo para ti. Só que a gente sai do Egito, a gente vai para Canaã? A gente vai direto para o céu? Não, a gente vai para o deserto. Deus tira o povo do Egito, irmãos, e leva eles para o deserto. E o deserto é a igreja. Amém? O deserto é a igreja. Só que depois do deserto, irmãos, depois do deserto tem Canaã. Alguns morreram no deserto, alguns morreram. Mas alguns milhares entraram e possuíram Canaã, figura do céu, figura da eternidade, figura da glorificação, um corpo aí sim, sem pecado, sem mancha, sem rugo, sem nada. Amém? Está disposto a caminhar com o Senhor? Está disposto a fazer as mesmas obras de Abraão? Eu vou citar só algumas coisas essa noite que Abraão fez. Abraão, meus amados, mesmo depois de já estar no deserto, figura da igreja, ele mentiu 2 vezes, que está registrado. Eu espero que tu entenda nessa noite. Deixa eu abrir Estou fazendo apologia a pecar? Claro que não. Aquele que está limpo, se limpe. Mas como é que eu estou limpo se me limpar? Aquele que está sujo, se suje? Parece incoerente.
Mas se eu estou em Cristo, eu estou limpo, porque eu já não sou mais o escravo agora do pecado. A minha dívida está paga. Mas se eu sou limpo, eu preciso me limpar mais. Amém? Amém? Vamos ler Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, aqui ainda era Abrão com A. O Abrão foi num culto nessa noite, irmãos? Hã? Não tinha culto naquela época. Ele ouviu uma pregação de Paulo, de Moisés? Não, ele é antes. Abraão, se eu não me engano, ele é 5 gerações após a Torre de Babel. As informações sobre o dilúvio que aconteceu soava recente nos ouvidos de Abraão. Amém? Quando Noé morreu, Abraão talvez já estava nascendo. Era um tipo diferente, era um relacionamento diferente. Mas Deus sempre teve um desejo, ser pai de uma nação. Ser pai de um povo. Amém? Ter filhos. E ora, Abraão, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. Amém, irmãos? O que tu precisa para ser uma bênção é o Senhor que vai proporcionar. Tu só precisa crer. Amém? O pai do Abraão era bem de vida. O tio de Abraão era bem de vida. Só que as obras que eles praticavam eram obras que demonstravam que eles eram filhos do... Eu sei que tu não gosta da palavra, mas está na Bíblia. Aqui nós vemos a figura da graça, a eleição da graça. O Senhor chama Abraão. O Ló foi junto porque Abraão ainda estava aprendendo. Deus falou, sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Amém? E eu vou te levar para uma terra. Abraão perguntou que terra era? Não. E eu vou te multiplicar, vou te abençoar, eu vou. E tu serás o que? Uma bênção. Temos tido as obras de Abraão? Somos filhos de Abraão? Somos filhos de Deus? Ou ouvimos e duvidamos? Ou até agora nós não demos o primeiro passo? Até agora nós não decidimos sair e caminhar e peregrinar com o Senhor. O que o Senhor faz com Abraão é convidar ele para peregrinar. Amém? Vamos ler mais um pouquinho, até o 4. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló junto com ele, o primo. E Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Provavelmente uma região perto do Iraque. Versículo 7. Vamos pular alguns. Ele foi, pegou a Sara, pegou os bens que ele tinha, pegou os servos que ele tinha e o primo, e foi. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. Irmãos, muitos de nós aqui voltaríamos atrás. Amém? Eu sei que algumas coisas que nós pregamos nesse lugar é meio contraditório, meio polêmico. Às vezes pode soar até como acusação ou prepotência.
Deus falou, Abraão, sai de uma terra que eu vou te dar, mas eu não vou te dar agora. Amém? Quando ele sai, Deus aparece mais uma vez para ele. Agora Deus já diz, essa terra eu vou dar para a tua descendência. Amém, irmãos? Abraão é chamado com 75 anos, vai dizer velhinho, não jovem. Ele viveu até os 175. Lembra, ele é pré-dilúvio, até o dilúvio vivia 900. Depois a média. Quem morria jovem morria com 750. A gente pode achar impossível. Por que impossível? Amém? A Bíblia tem resposta para todas essas coisas antes de chegar a informação. Deus falou que ele reduziria e colocaria um limite de 120. Amém? Livro escrito há 3.400 anos atrás. Só o Senhor para revelar essas coisas e preservar essas coisas, irmãos. Abraão, mesmo sabendo que Canaã era só depois, ele continuou perseverando no deserto. Tens as obras de Abraão? Ou tu quer ser abençoado agora? Ou tu quer repousar agora? Tu quer governar agora? Tu quer curtir tudo agora? É esse tipo de obra que o Senhor quer, irmãos. Obediência. Esquece o pecado por enquanto. Qual foi a obra de Satanás? Qual foi a obra de Lúcifer? Começa com R. Rebelião. Amém? Qual foi o primeiro pecado de Eva e Adão? Talvez mentiram para ti que foi comer a maçã. Não, não foi a maçã. Talvez que era um fruto proibido. Isso se chama o quê? Rebelião. Se rebelaram contra Deus. Amém? Aqueles que obedecem são filhos de Deus, se fazem filhos de Deus. Os que se rebelam, assim como Lúcifer, Satanás se rebelou, se tornam filhos dele. Irmãos, por mais que soe pesado essas palavras, o que o Senhor Jesus quis mostrar é a semelhança e é o que nos prende. Mas o melhor de tudo, conhecereis essa verdade e essa verdade te liberta. Às vezes nós podemos achar pesado uma informação que, dependendo, eu posso ser um filho do diabo. Mas eu não me agarro na informação que Deus está pronto para me abraçar e me fazer filho dele. Só preciso ouvir isso aí e caminhar com ele. Amém? Vai ter um monte de dificuldade. Mas um dia haverá a terra prometida. Mas ela não está aqui. Amém? Qual versículo eu parei? Me ajuda? Como hoje tem visitante, eu vou pregar só 2 horas, fica tranquilo. Amém? Quando der 10 meses, vocês me avisam. Brincadeira. Está quase acabando, segurei. Versículo 8. Acorda aí, Dudu. Não, vamos terminar o 7. E apareceu o Senhor. Lê o 7 comigo. Achou? E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente, aos teus filhos descendentes darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Pela primeira vez. Veja. Abraão estava lá em Harã. Deus aparece para ele. Deus fala com ele, Deus diz, vai. Ele foi. Deus aparece mais uma vez. Deus diz, olha, a promessa está de pé, mas não é para agora. É só futuramente. E aí diz que Abraão vai o quê? Edifica um altar e adora ao Senhor. Amém? Ele vai e adora ao Senhor. Irmãos, obediência ela gera comunhão. Obediência gera o quê? Comunhão. Sacrifício gera aliança. Amém?
Obedecer o Senhor gera comunhão, tu começa a andar com o Senhor. Aí conforme tu começa a andar, tu começa a entender quem Ele é. Ele quer ser adorado, então eu adoro. Ele requer algumas coisas de mim, então eu faço. Sacrifícios. Não sacrifícios de penitência. Sacrifícios, Paulo diz em Romanos, eles rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, que vocês se apresentem os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos, separados e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? O sacrifício consolida a aliança. Versículo 9. Depois caminhou Abraão dali, seguindo até para a banda do sul. E a Bíblia disse, irmãos, olha para cá. Ele adorou o Senhor, tudo certo, mas tinha mais 100 anos pela frente ainda. Amém? E daí tu diz, pá, mas para mim só tem mais 5, ou mais 10, ou mais 1. Se para ti só tem um, diz glória a Deus. Viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Eu não sei quantos anos, para Abraão tinha 100. O Rodrigo vive dizendo que vai viver até os 120 também. Ele vai no limite. Irmãos, respeite o limite. Respeitar o limite é coisa de Deus. Deus falou que até 120 é 120. E Abraão, sim, agora tem uma comunhão com Deus e sim, ele tem uma aliança com Deus. Só que Deus sabe que tu não vai aprender tudo de uma vez só. Tu deixa o teu filho mexer em coisas que ele vai se machucar, ou que ele não domina. Por mais que tu desejasse dar, tu não dá. Porque tu sabe que ele não vai absorver aquilo. Com quanto tempo as mães começam a dar feijão pro filho? E não é porque gosta de dar de mamar no peito, não. É porque elas sabem que se der vai fazer mal. Amém? A Bíblia diz que veio fome sobre a terra. Que terra? A terra que Deus mandou Abraão ir. Deus não sabia que haveria fome naquela terra? Deus não poderia ter evitado a fome naquela terra, irmãos? Mas Deus falou, e Deus fala, e Deus pensa, e Deus age. Agora eu vou começar a lapidar ele. Agora ele é meu, agora ele tem comunhão comigo, agora estamos aliançados, agora nada mais me separa dele. O que Paulo diz em Romanos capítulo 8? Estou certo que nem o céu, nem a terra, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem a morte, nem o porvir, nada vai me separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo, no sacrifício da cruz. O sacrifício é a aliança. Quer estar aliançado com o Senhor? Fica na cruz. A cruz é a aliança. E veio a fome sobre a terra. E o que Abraão fez? Foi para o Egito. Amém? Foi para o Egito. E a Bíblia diz que pensa numa mulher bonita era Sara. E pensa no homem que tinha comunhão com Deus, tinha aliança com Deus e era frouxo, cagão, medroso. Deus falou que ia dar uma grande nação. Como é que Deus ia permitir que a mulher morresse? Os seres humanos reproduzem macho e fêmea. Amém? Alguns preferem macho com macho, fêmea com fêmea, mas não reproduz. Reproduz é macho e fêmea. Os opostos se atraem, é macho e fêmea. E ele falou para a mulher dele, olha, quando a gente entrar na terra, lá no Egito, eles vão ver que tu é muito bonita. E eles vão me matar para ficar contigo. Mente para eles, diz que tu é minha irmã. Quer voltar para o Egito? Pode voltar. Podemos ir para o Egito. Só que o Egito só vai fazer uma coisa na tua vida, se Deus não te livrar. É roubar o que tu tens de mais precioso. Esse é o papel do Egito, irmãos. Amém? O Egito mata a nossa fome temporal, terrena, momentânea. Claro que ele mata. Se tu estiver triste, uns bebem tão triste, uns bebem tão alegre, os outros bebem para conhecer, os outros bebem para esquecer. Estou usando esse exemplo.
Uns vão para uma balada, outros se drogam, outros se prostituem. Outros não fazem nada, só trancam num quarto escuro e choram. E aquela fome às vezes é saciada. Uns se irritam, uns partem para a agressividade, se iram, brigam, chutam, matam. Vai matar aquela tua fome, aquela necessidade daquilo que está te incomodando. Mas vai tirar o que tu tens de mais precioso. Amém? Esse é o Egito. Glória a Deus. Mas se tu tiver comunhão com o Senhor, se tu tiver aliançado na cruz, o Senhor vai te dar livramento. Abraão, te abençoarei, te livrarei, tu serás uma bênção. Lá no capítulo 22, Abraão vai ser uma bênção. Lê em casa, irmãos, do 12 ao 21, Abraão só fez cagada. Mentiu. Depois mentiu. Depois deu ouvido para sua mulher quando não era para dar e teve um filho com a sua escrava. E Deus fica 15 anos sem falar com ele. Depois fala com ele de novo, diz: Abraão, a minha promessa está de pé. Temos aliança ainda? Sara te dará um filho. E deu, Isaac é o nome dele. Os irmãos lá, o casal tem, o nome do filho deles é Isaac. Sabe por que o nome deles é Isaac? Porque ele estava morto dentro da barriga dela. Filho da promessa, filho do milagre. Está ali. Está doentinho, mas está ali. Se morrer, vai para a glória. Amém, irmãos? Esse era Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós erramos, mas temos comunhão com o Senhor, ou queremos ter. Estamos aliançados. Pula para o capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Para onde fugirei de ti? Não dá, irmãos. Versículo 22. Achou? Versículo 1. E aconteceu, pensa num cara insistente, é Deus. Né? Deus é insistente, irmãos. Nós temos o capítulo 12, estamos no 22 de Gênesis. Capítulos longos. E aconteceu que depois dessas coisas, essas breves coisas que eu relatei que Abraão fez, um homem, vou insistir, um homem que tinha comunhão e tinha aliança. Aconteceu que depois dessas coisas, o Senhor Deus tentou, provou Abraão e disse: Abraão. E Abraão disse o quê? Eis-me aqui. E Deus disse: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. Abraão tinha quantos filhos? Quantos? 2 filhos? Isaac e Ismael. Irmão, só é teu o que Deus falar que é teu. O que Deus te der, melhor dizendo. Amém? Só é teu o que Deus te der. Deus fala: pega o teu filho, o único filho que eu te dei. Tens aliança comigo, então tu só pode ter o que vem de mim. Pega o teu filho, o único filho, Isaac. Esse que tu o quê? Amas. Pega ele, o filho que tu ama. Vai até a terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu vou te dizer. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albargou, encilhou. Aqui em Dayal encilhou o seu jumento. E tomou consigo dois dos seus moços, e pegou também o sacrifício, Isaac. E fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus o dissera. Irmãos, isso é obra de quem? Isso é obra de quem é ou deseja ser filho de Deus. Obedecer sem questionar. A questão não está no conseguir ou não conseguir. Enquanto tu não conseguir, Deus vai tentar tu novamente. Amém? A questão é não se rebelar contra essa graça.
é dizer eu não quero, eu não mereço, eu não consigo, eu não quero agora, deixa para depois, deixa para outro dia. Nunca saiu da boca de Abraão, deixa para outro dia. Sempre que ele ouvia a voz do Senhor, ele dizia, eis-me aqui. Amém, irmãos? Só que no deserto tem fome, tem medo, tem frio, tem situações, tem alguém que fala o que não deveria falar e a gente cai. Mas o Senhor vem e aparece para nós, porque nós temos comunhão e aliança. Depois de todas aquelas coisas, o Senhor tenta Abraão mais uma vez. E Abraão vai, chega no pé do morro, ele fala para os moços, os servos, fiquem aqui, porque eu e o meu filho amado Isaac vamos fazer o quê? O que está escrito na tua Bíblia? Não olha para mim, não pode colar. Fica aqui, porque eu e meu filho, nós não vamos sacrificar, nós vamos adorar ao Senhor. Amém, irmãos? É a obediência que nos faz adoradores. Ele falou, fica aqui, eu e o moço, vamos lá adorar e já voltamos. Vamos, plural, voltamos, plural. E a Bíblia diz, a minha e a tua diz, a do padre, do pastor, qualquer Bíblia diz, que Abraão levantou, preparou o altar, preparou a lenha, colocou o filho, e o filho disse, pai, cadê o cordeiro? O cordeiro Deus proverá, meu filho. Apontando para Cristo, irmãos. Foi provido o cordeiro na vida dele, foi provido o cordeiro na vida de Barrabás. Quem é Barrabás? Aquele que foi chamado por Pilatos para ser morto. Mas como era um costume no meio dos judeus, na Páscoa eles libertavam um prisioneiro. E Pilatos falou, vamos libertar Jesus. Eles falaram, não, Jesus não. Solta Barrabás. Solta o ladrão. Irmãos, o Cordeiro Deus proverá. Barrabás, sabe por que Barrabás não morreu? Porque Jesus morreu por ele. Sabe por que Isaac não morreu? Porque Cristo lá atrás morreu por ele. As coisas que Deus te pede, não é porque Ele quer isso que tu tem, Ele quer tu. No versículo 12, quando ele ia matar o menino, então disse, não estenda a mão sobre o moço e não faça nada para ele, eu não quero ele. Abraão ia matar o filho, porque Deus pediu. Deus falou, não precisa matar, eu não quero ele, eu quero tu. Amém, irmãos? O Senhor vai tentando, Ele vai continuar te tentando, Ele vai continuar colocando situações, até que tu se entregue, até que tu se renda a Ele. Amém? Creia nisso nessa noite. Não faz nada para o menino, eu não quero o menino. Portanto, agora eu sei que tu temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Eu não sei o que tu tens negado. O que tu insiste tanto em deixar para trás? Não sei se é medo, se é orgulho, o que é? Se é uma tradição que tu carrega, eu não sei. Se é uma culpa, se é prazeres. Mas o Egito só quer uma coisa, tirar o que tu tens de melhor, a eleição de Deus. Só isso o Egito quer tirar. Amém? Qual era a eleição que estava sobre Abraão? Pai de uma grande nação, junto com a Sara. O que o Egito queria de Abraão? A Sara. Levaram a Sara para o palácio e ficaram abençoando Abraão, dando coisa para Abraão. Ficaram dando presente para Abraão. Eles queriam era roubar a promessa que estava sobre a vida dele, a eleição que estava sobre a vida dele. Amém, irmãos? Deus não quer que tu mude de religião, Deus quer que tu seja dele. Amém? Deus não quer que tu pare de pecar porque ele é um xarope. Ele quer que tu seja dele. Amém? O que Deus pede para tu sacrificar, abandonar, deixar para trás, é porque Ele quer que tu sejas dele. Para a gente encerrar, prometo. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vai que tu esteja pensando aí no teu coração, essa história de Velho Testamento, Abraão não tem nada a ver com nós. Lucas 19. Lucas 19 fala de um camarada chamado Zaqueu.
Zaqueu era um fariseu religioso ou ele era um pecador? Era um pecador. Se tu é um pecador, tu tem que ficar feliz, porque a Bíblia diz que o Senhor veio para os pecadores. E Paulo diz, o apóstolo Paulo, ao qual eu sou o principal, diz ele. Amém? Ao qual eu sou o principal. Lê junto comigo, está acabando, é a última passagem. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era um chefe dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. A nação de Israel estava sobre o jugo de Roma. E Roma pegava pessoas de dentro do povo para cobrar imposto. Então era judeu cobrando imposto de judeu. E os judeus consideravam aqueles homens, os publicanos, pecadores, porque eles oprimiam o seu próprio povo. E Zaqueu era chefe dos publicanos. E Zaqueu era o quê? Rico. E Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Mas ele não podia. Irmãos, por que Zaqueu não conseguia ver Jesus? Porque ele era pequeno. Isso nos ensina algo, irmãos. Cada um de nós temos uma limitação que não nos permite ver Jesus. Mas então como é que vai acontecer o negócio? Jesus vai te ver. Amém, irmãos? Quando a gente começa a entender essas coisas, irmãos, pode vir a fome que vier, irmãos. O Egito é o último lugar que tu quer estar. Quando eu paro e penso, digo, como? A minha vida ia num curso tão doido, e de repente eu decidi participar de um culto na Assembleia de Deus, como? Logo na Assembleia de Deus. Terno, gravata, no máximo bigode, cabelo igual de militar. Estou criticando? Claro que não. Só não pode dizer que isso leva para o céu. Isso é costume. Cada um tem o seu. Os irmãos gostam de vir de bermuda, eu não gosto. Amém? Não tem nada a ver com isso. Eu procurava ver quem era Jesus. Por que eu estava procurando ver quem era Jesus? Mas eu não conseguia. Porque tinha algo que me limitava. Eu tinha uma fraqueza. Mas por que eu queria ver Jesus? Porque Jesus estava fazendo milagre. Aonde? Na minha esposa. Porque nós estávamos na situação que eu comentei, e ela estava radiante, ela estava esperançosa, ela estava diferente, tinha brilho nos olhos, tinha fogo no coração. E eu queria ver quem era esse cara que tinha feito isso com ela. E eu procurei ver ele. E ele me viu. Amém, irmãos? Zaqueu procurava ver Jesus, mas ele não podia. E ele subiu numa árvore e ele continuou não podendo. Lê comigo. Não podia porque tinha muita multidão e ele era de pequena estatura, era baixinho. Deus salva os baixinhos, os grandes, os pobres, os ricos. E correndo adiante subiu em uma figueira brava que não dava fruto, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima. Amém, irmãos? Não foi Zaqueu que viu Jesus, foi Jesus que viu ele. Zaqueu sabia que Jesus ia passar ali. Mas antes disso, Jesus já sabia que ele ia estar numa árvore. Amém, irmãos? Pensa na multidão. Não foi por acaso que Jesus olhou, irmãos. Ele sabia que ele estava lá. Amém? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa. Amém? Se tu crê que o Senhor está te chamando, se o Senhor te viu, é para tu descer. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu, eu te contemplei, eu te vi. Desce depressa. Sai da figueira e vem. Abraão, sai e vai.
Zaqueu, desce e vem, porque eu quero, convém, é necessário. A história não acabou aqui. Ter comunhão e aliança com o Senhor não é vir num culto, ou em 10 cultos, ou 1000 cultos. É ter uma vida, uma caminhada com o Senhor. Queria prometer coisa fácil, mas não existe. Amém? Convém que eu entre na tua casa, Zaqueu. Versículo 6. E Zaqueu, se apressando, desceu e recebeu Jesus com júbilo. E vendo todos isso, quem? A multidão? Murmurava, dizendo que ele entrara para se hospedar na casa de um. Amém, irmãos? Essa é a verdade que liberta. Os que não estavam entendendo a verdade murmuravam, reclamavam. Diziam, está vendo como esse homem tem demônio mesmo? Está vendo como esse cara que diz que é filho de Deus tem demônio? Agora ele extrapolou, ele vai comer na casa de um pecador. Um judeu legítimo nem cumprimentava um pecador. Porque eles não tinham a verdade. Eles tinham a lei, eles tinham a figura do que aconteceria. Amém, irmãos? Jesus veio, Jesus te viu para morar dentro de ti ainda sendo um pecador. Aí depois que ele mora, irmãos, daí tu começa a dizer, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não quero mais. Ah, isso aqui ainda vou ficar. Igual Abraão ficou. Aí no capítulo 22, Deus dá mais uma chance para ele. Amém, irmãos? Murmuraram porque Jesus se hospedou na casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse a Jesus, Senhor, eis que eu vou dar para os pobres a metade de todos os meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado, enganado, roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é o quê? Filho de Abraão. A obra que ele praticou, irmãos, determinou quem era o seu pai. Amém? Jesus falou, desce depressa. Ele desceu. Jesus entrou na casa, irmãos. E quando Jesus entra na casa, a Bíblia diz que Jesus é o quê? A luz do... Jesus é a luz do mundo. Não foi Zaqueu que decidiu, porque ele era rico, ajudar os pobres. Não foi ele que decidiu, irmãos, restituir. O Senhor mostrou essa verdade para ele. Está disposto a crer nisso? Eu espero que tu saia daqui nessa noite crendo nisso. Que Jesus habita em pecador. E ele sendo a luz, ele vai clareando. Amém? Amém? Mas por que, pastor, que eu conheço algumas pessoas que elas dizem que são de Deus e elas fazem tais coisas? Sim, existem os rebeldes. Os que não querem ouvir a voz do Senhor. Que tu possa olhar para dentro de ti nessa noite. Amém? Que eu e tu possamos olhar para dentro de nós e ver quão grande amor nos está proposto, quão grande amor nos foi proposto. Desde o que está nos visitando até a minha pessoa, irmãos. Prossigamos conhecendo o Senhor. Amém? Era essa palavra que o Senhor tinha para abençoar as nossas vidas nessa noite. Nós vamos orar nesse momento.